Olá para você que nos acompanha, está chegando agora em nossa programação. Essa é a TV Indaiá, canal 26 UHF, esse é o Papo Livre, eu sou Jair Italiani, obrigado, bem-vindo. Comigo aqui, eles que são representantes da Associação dos Cirurgiões Dentistas de Indaiatuba, o Chalton Bressani, que é o presidente, e o Isamu Murakami, um grande amigo de muitas datas aqui, que é o tesoureiro. Obrigado por estar aqui, gente, é um prazer revê-los mais uma vez, principalmente o Isamu, que fazia muito tempo que a gente não se via. Vamos falar um pouquinho da nossa gloriosa Associação dos Cirurgiões Dentistas. Deixa eu perguntar aqui para o Isamu. Quanto tempo tem a associação? Jair, antes de tudo, olha, obrigado pelo espaço. Imagina, é um prazer recebê-lo aqui. A gente levar aí a mensagem da associação, né? E o espaço cedido para a entidade é muito importante. Olha, a associação foi fundada em 1983. Este ano vai fazer 32 anos. Foi no dia 19 de novembro de 1983 que nós fundamos a associação. Então, ela tem 32 anos. 32. Hoje, ela faz parte da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Então, a associação ela é de âmbito estadual e ela tem, hoje, 85 regionais. Então, várias e várias cidades do estado têm a regional e também na capital. Então, é uma associação de 32 anos, foi fundada na época, fundamos em 3, os dois colegas já falecidos foi o Guilherme Sibim e o Rogério Rijo, que era filho do Dr. Renato Rijo. Então, nós fundamos em 3, plantamos essa ideia, na época em Indaiatuba tinha 50 dentistas e fundamos com 35. Puxa! Olha, hoje você vê, em Indaiatuba deve ter perto de 500 dentistas, né? Mas naquela época, 32 anos, Indaiatuba era outra. Mas a gente já teve essa virtude de ver esse lado assim de união de classe, né? De valorização profissional. Então, a associação em si, ela tem essa missão, né? Fazer com que haja essa união entre os dentistas e principalmente hoje a gente briga não, né? A gente luta muito pela valorização da odontologia. Né? E nesses últimos 30 anos, a odontologia ela deu assim um salto de qualidade, fantástico, tanto em termos tecnológicos como sociais e principalmente na questão do atendimento à população, seja público ou privado. Né? Ô, Chalton, você está na entidade há menos tempo, então, né? Eu estou há menos tempo, mas há bastante tempo também. Já tenho 20 e poucos anos de associação. Né? O que vocês têm feito nessa questão da reciclagem? Como é que vocês trabalham junto com os profissionais? Hoje a PCD, de maneira geral, é um dos maiores centros formadores profissionais, principalmente na área de especialização. Né? Na Central de São Paulo, ela tem inúmeros cursos, etc. A nossa regional, nós trabalhamos todo mês, né? A gente traz palestrantes, né? Novidades de tecnologia, novos assuntos, e o que geralmente está mais em pauta, né? O que é mais interessante, no caso, para os nossos associados, para os dentistas aqui em Indaiatuba. Então, a gente tem mantido essa trajetória junto com a PCD Central, né? De trazer as novidades, principalmente do setor aqui, para tornar o profissional cada vez mais capacitado. Então. Ô Isamu, o que evoluiu tanto na odontologia, assim? Porque nós temos uma parte estética e tem uma parte de cirurgia. Tem um primo meu que ele só faz cirurgia de buco, maxilofacial. O cara é fera nisso aí. E mudou agora para Ilhabela. Eu falei, mas Ilhabela? Ele falou assim, não, Ilhabela, qualidade de vida. Tem um hospital e tal, eu não imaginava, porque eu sempre fui lá acho que 1 ou 2 vezes, você fica ali na praia, você não conhece a dinâmica do lugar. E o sujeito é fera nisso aí, não faz outra coisa. Aí eu conheci um outro rapaz, especializadíssimo só em ortodontia, quer dizer, está cada vez mais segmentado o mercado. Olha, eu poderia dizer para você assim, nesses últimos 30 anos, houve uma evolução tecnológica em todos os setores. Então, acho que o que a humanidade demorou todo esse tempo para desenvolver, nos últimos 30 anos foi uma coisa
basta ver a questão, por exemplo, da informatização, negócio absurdo. Fantástico. Então, veja bem, a odontologia, ela tem uma trajetória nos últimos anos na questão do desenvolvimento de algumas áreas que mudou todo um paradigma que tinha. Por exemplo, vou te dar um exemplo, que na minha opinião é o mais importante, que é o conceito de cárie dentária. Então, a odontologia, a ação do cirurgião dentista, do profissional, a maneira como ele enxergava a cárie dentária e como ele enxerga hoje é totalmente diferente. É uma coisa assim, o viés que você analisa a doença é totalmente diferente. Então, sem desmerecer, obviamente, os colegas antigos da década de 40, 50, mas a odontologia era uma odontologia extremamente cirúrgica, era uma odontologia extremamente mutiladora, e depois basta ver, por exemplo, as pessoas hoje na faixa de 60 a 80 anos, um grande percentual, e isso existe inúmeros trabalhos que mostram isso, que existe uma grande perda dentária. Né? Todo mundo com dentadura. Exatamente, mas isso era uma consequência da própria odontologia daquele período. Depois a odontologia passou para uma fase que a gente pode dizer de odontologia restauradora, que foi aquela odontologia na qual me formei. Eu me formei em 79, era aquele apogeu, quer dizer, você tinha que deixar o viés, o foco, você deixava de ser mutilador e passava a ser restaurador. E depois vem agora, com esse novo conceito da cárie dentária, a odontologia preventiva. Então, hoje, veja bem, o enfoque principal é você não adoecer, como qualquer doença, né? Então, hoje, a parte preventiva é uma parte muito desenvolvida. Parte a responsabilidade é do profissional cirurgião dentista, mas parte não é, porque, na verdade, esses outros fatores que fazem com que a pessoa não tenha cárie dentária, não é exclusivamente da relação profissional dentista-paciente. Então, existem determinantes sociais que fazem com que a pessoa hoje não tenha cárie. Vou dar um exemplo para você. Aqui em Indaiatuba mesmo, se você for fazer uma pesquisa epidemiológica, você vai ver que na faixa etária de 12 anos é mínimo o número de pessoas, de crianças que têm o ataque de cárie. Se ela não tem o ataque de cárie, ela vai chegar na idade adulta com um número reduzido de restaurações e vai chegar na idade idosa, né, a pessoa idosa, sem ter perda dentária. Então, se hoje a gente tem, de um modo geral, uma faixa etária dos idosos com muita perda dentária, é porque na fase infantil, adulta, ele foi perdendo gradativamente. Então, a perda dentária hoje é muito, no indivíduo jovem, no adulto, ele diminuiu bastante. E aí tem os desdobramentos, por exemplo, de uma odontologia estética extremamente desenvolvida, porque hoje você tem materiais, tecnologias e habilidades, né, profissional de você reabilitar ou você restaurar o dente como se fosse realmente o esmalte. Fora isso, você citou a questão da ortodontia. A ortodontia hoje é uma coisa que ela é muito socializada, hoje as pessoas têm um grande acesso. E a outra coisa que mudou muito nos últimos anos é a questão da implantação dentária. Então, hoje, o implante dentário, apesar de não ser uma coisa assim tão acessível, hoje ele é muito mais acessível à população. É um procedimento cirúrgico na qual você coloca uma peça de titânio intraósseo e em cima disso você vai parafusar um dente de porcelana. Então, esses três fatores mudaram muito. Os 30 anos, se você for ver a odontologia da década de 80 e a odontologia de 2015, é uma coisa grotesca. Agora, houve uma evolução tecnológica, houve uma evolução científica, porque a odontologia é a medicina baseada em evidências. Quer dizer, você tem que ter toda uma série de trabalhos científicos, né, para você colocar em prática isso. Só assim, para finalizar, em relação a isso, eu queria chamar a atenção que o Brasil é o segundo maior produtor de trabalho científico do mundo. O Brasil é o segundo maior produtor de trabalho científico do mundo. Acima do Brasil, só Estados Unidos.
Então, a parte científica no Brasil, odontologia, ligado à atividade científica, é muito desenvolvida. Eu ia perguntar para você em que pé está o Brasil diante desse contexto da odontologia no mundo, né? E é mais ou menos isso que você está dizendo aí. Exatamente. Então... Agora, o Brasil tem um outro lado. Você tem uma odontologia extremamente, mas muito de ponta, usando alta tecnologia, mas existe o problema de quem pode pagar esse tratamento, entendeu? Ele não é acessível ele é acessível, vamos dizer, por uma camada da população mais abastada. que ele tem poder de compra. Claro. Né? Apesar que, lógico, isso aí é socializado, mas, de um modo geral, em países, por exemplo, como a França, Itália e Portugal, onde a odontologia, da maneira tecnológica, ela é muito mais atrasada, ela é mais abrangente para a população. Né? Tá. Então, hoje, o Brasil tem, de fato, uma das melhores odontologias do mundo, porém, o acesso a esses serviços na iniciativa privada, ele é limitante devido a essa distribuição de renda injusta que é em todos os setores aqui no Brasil. Né? Eu costumo dizer que o Brasil é o país da piada pronta, né? Todo dia a gente acorda e ri. Eu me lembro que antigamente a gente assistia aqueles programas, principalmente do Jô Soares, né? Que ele fazia uma crítica escrachada à política, tinha o Agildo Ribeiro, né? Que tinha uns programas humorísticos de político muito bom. Hoje não tem mais, mas em compensação, cada vez que você liga o telejornal é uma piada, né? Você começa a falar, não, você tem que rir, porque senão você não consegue chorar. Gente, eu estou conversando aqui com o Chalton Bressani, que ele é presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas de Indaiatuba, e com o Isamu Murakami, que é o tesoureiro, já foi presidente, foi um dos fundadores da associação. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto, a gente continua falando sobre isso, não saia daí. Estamos de volta com o nosso Papo Livre. Nosso papo agora é dentista, cirurgião. A Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas de Indaiatuba, uma das mais antigas, com 32 anos no estado de São Paulo. Comigo aqui o Chalton Bressani, que é presidente, e o Isamu Murakami, que é o tesoureiro. O Isamu é um dos fundadores, já foi presidente e tudo mais. E o Chalton também está aqui. Quero perguntar uma coisa para ele. Chalton, nós estamos falando aí que nós estamos mais ou menos com perto de 500 dentistas numa população de 230 mil habitantes, vai. Ainda é possível ser bem sucedido na odontologia, para quem está pensando em fazer? Porque pergunto e já dou uma justificativa. Eu vejo que muitas profissões, principalmente como advogado, que o sujeito vai, e eu tenho vários amigos advogados que dizem o seguinte: aquela coisa do advogado ir trabalhar, montar sua banca e ganhar muito dinheiro, acabou. Hoje é muito pulverizado isso aí, o cara vai conseguir sobreviver, mas quando muito. E eu vejo que a odontologia também tem muita mão de obra sendo colocada no mercado. Como se regula isso, ou é só na base do como é que chama? Do sujeito fez a caca, acaba sabendo e não vai mais, ou existe alguma forma de regular isso? Então, como é que é a profissão ainda hoje? Hoje, como você está falando, especializou-se bastante, fragmentou-se bastante, né? Então, o acesso ao profissional de saúde, né, ao dentista em especial, ele está bem segmentado. Então, dependendo da especialidade que o profissional exerce, ele vai ter um tipo de clientela, um formato de clientela mais específico. De maneira geral, o mercado hoje expandiu bastante, principalmente na área de implante e na área de ortodontia também, né? Dentro da privada, da iniciativa privada. Então, isso, de maneira geral, está bom, né? Geralmente, o profissional recém-formado ele vai ter uma dificuldade maior agora, né? Então, ele geralmente passa já por uma especialização, ele já começa a focar em uma determinada área de atuação. Então né? ele já não sai da faculdade, ele já vai buscar um nicho. Isso, ele tem que ter essa visão, né? Ele geralmente faz uma clínica de 1 ou 2 anos, mas ele já faz pensando já no que é melhor para ele, o que ele consegue fazer melhor. Ele vai se especializando e vai escolhendo já uma área de atuação.
né? Tá. Então isso facilita, melhora até para a população, de maneira geral, que ela tem um acesso maior a cada vez mais especialistas, mas tira um pouco da clínica geral, do clínico geral, né? Que acaba sendo suplementado mais pela área pública até. Eu tenho até um amigo meu, que infelizmente já faleceu, ele tinha um avião e ele jogava folheto de clínica popular lá na zona leste de São Paulo. Tem até uma matéria da Record, o helicóptero da Record que tentou alcançar o cara, o águia da Polícia Militar, e o bicho era um avião, literalmente. Ele vestia o avião, só fazia isso. As trapalhadas dele, né? O famoso zoinho. E acabou morrendo num acidente de automóvel, dormindo, pegando carona, o cara que estava com ele se perdeu, entrou embaixo do caminhão, o cara morreu. Então, mas enfim. E ele, o cliente dele quem era? Eram essas pessoas, essas clínicas populares, ditas populares, né? E o Samu passou uma informação também que eu achei muito interessante, Samu, que, na verdade, o cliente, vamos dizer assim, que paga em cash, o particular, no universo do brasileiro, é só 5%, é isso? Deixa eu só fazer uma complementação do que você perguntou para o Chato, que é importante. Olha, o Brasil, ele detém hoje 16% dos dentistas do planeta. Você está brincando? 16% dos dentistas do planeta estão no Brasil. O Brasil é o maior formador de cirurgiões dentistas do mundo. Caraca! Se você pegar o número de faculdades que tem nos Estados Unidos, no Canadá e no México, é menos do que tem no Brasil. Então, é uma informação importante, porque assim, existe um lado que o mercado ele regula, veja bem, o mercado, né, numa política econômica, num país capitalista como o Brasil, o mercado é que regula a formação ou a diminuição de determinados cursos. O Brasil teve um período que a odontologia diminuiu, houve uma saturação, inclusive com o fechamento de algumas faculdades. Mas hoje existe um campo até vasto, porém tem que se considerar o seguinte, 65% dos dentistas do Brasil, 65%, eles estão na região sudoeste. 35% no resto eles do Brasil estão na sul, centro-oeste, nordeste e norte. Então, existe, obviamente, uma concentração desses profissionais. No estado de São Paulo, essa proporção é ainda maior, né? Mas ele também acompanha a questão econômica, porque, veja bem, você pega o interior de São Paulo, Indaiatuba, que é um centro de excelência, 100 quilômetros da capital, esta região é a região melhor do que qualquer país europeu, se você for fazer essa análise. Então, em termos de distribuição, existe uma distribuição muito, muito heterogênea. Então, isto explica também que pode haver uma saturação de mercado nessa região, mas tem regiões, por exemplo, de alguns estados nordestinos, cidades com 4, 5 mil pessoas, não tem nenhum dentista. Então, o que acontece? Acaba, logicamente, a responsabilidade, e aí vem o outro, eu acho que é outra vertente importante, que o dentista, essencialmente, ele é formado para o setor privado. Mas hoje, se você for ver a necessidade, cada vez mais é para ser formado para trabalhar no sistema público. No Sistema Único de Saúde. Entendeu? Isso é importante, porque veja bem, como você tem uma distribuição de renda irregular no país, em que pese que o governo federal ele tem um programa chamado Brasil Sorridente, que é um programa de financiamento aos municípios, né? E isso houve um salto de qualidade muito grande, uma expansão muito grande, ainda ele é aquém. Então, quando, veja só, o setor público, de fato, ele tiver uma política de empregabilidade desses profissionais, então aí o mercado ele se assenta mais. Entendi. Né? Então, o dentista, via de regra, ele é formado para o setor privado. O país precisa de um setor público forte. Então, existem essas distorções. Né? Agora, em relação ao que você perguntou, de fato, existem pesquisas que mostram que 5%, em termos de Brasil, ele tem um poder aquisitivo de pagar os honorários dos profissionais. Obviamente que aqueles, quando você tem essa distribuição, aqueles profissionais, os dentistas
mais qualificados, eles acabam sobressaindo. E aí vem uma das missões da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, que é qualificar. Então, essa parte tecnológica, ela é cada vez mais, cada ano, de um ano para o outro, aparece no mercado uma série de materiais novos, técnicas novas, equipamentos novos. E o dentista ele tem que estar reciclando, porque a velocidade de informação e de transformação é muito rápida. Você queria acrescentar aqui? Só para complementar, o Sam fez aquela paralelo do privado, etc. Mas a citação dele de 12 anos hoje com o CARI é muito mais em função das políticas públicas, né, da odontologia pública, que tem efetivado mais, desenvolvido mais, principalmente na questão da prevenção e da promoção de saúde. Então, paralelamente, apesar do subinvestimento, apesar do baixo investimento que tem o SUS, né, ainda não tem um comprometimento muito grande do governo com relação a isso, houve uma evolução também nesse sentido. Então, aquela diminuição de dentes cariados, dentes estragados, aos 12 anos e também no jovem adulto, se deu principalmente por causa da mudança nas políticas públicas de saúde, do desenvolvimento do SUS. Então, ao mesmo tempo que houve no desenvolvimento privado, da iniciativa privada, houve também das políticas públicas, uma evolução desse sistema de atendimento, né? Então, o foco é mais epidemiológico da pública, e é o que o senhor falou, infelizmente, ainda não consegue aumentar essa cobertura, né? Esse é o grande desafio, tanto da política pública quanto também da privada, trazer mais, fazer com que a população tenha mais acesso ao serviço de saúde bucal. Isso é interessante. São, você que também já foi conselheiro, inclusive, de uma grande instituição de convênios. Sim. Como é que você avalia o trabalho desses convênios hoje? Então, hoje existe uma tendência muito grande em termos de Brasil. Eu fui do Conselho de Administração. Pode falar, da Uniodonto. Da Uniodonto de Campinas. Durante 20 anos eu fui do Conselho de Administração, lá da Uniodonto de Campinas, que, diga-se de passagem, é a maior do Brasil. Então, eu vejo assim, em termos populacionais, existe uma população que ele nunca vai ter acesso a um serviço odontológico. Esse grupo de pacientes, infelizmente, né, os mais injustiçados do ponto de vista social, o governo, a prefeitura, o Estado, enfim, ele tem que ser responsável. Existe um outro segmento, que normalmente são as empresas que acabam fazendo este tipo de convênio, ou algum convênio médico, principalmente médico, que hoje é muito amplo, o convênio odontológico é muito menor, mas já existe um campo para isto. E, obviamente, aquele que só tem aquela clínica totalmente privada. Então, os convênios hoje, eu acho assim, eles têm que existir, porque tem um segmento da população que dependem deles. Agora, o que eu acho que deve, assim, e isso está mudando muito, é a questão da qualificação. Porque a odontologia, independente de você praticar uma odontologia no SUS ou no setor privado, convênio particular, é a mesma coisa. E o profissional que faz bem, ele faz bem em qualquer lugar, que nem assinatura. Você não faz assinatura diferente, você faz igual. Então, a questão da qualificação na odontologia, Jair, isso está aumentando muito. Hoje, o recém-formado, ele tem uma série, se ele tiver deficiência em algumas disciplinas, algumas especialidades, hoje a possibilidade dele reciclar, aprender, aprimorar é muito grande. Então, hoje, eu acho que assim, se a gente for fazer uma síntese, a odontologia hoje, ela está cada vez mais, veja só, cada vez mais fazendo um link com a questão de qualificação. O dentista que não tiver qualificado, ele não tem campo, entendeu? Tá. Então, veja só, de um modo geral, você perguntou assim, voltando para a questão da odontologia empresarial. Eu acho que enquanto o foco, ele é importante. Agora, eu discordo de algumas coisas, principalmente na questão quando você vê que uma cooperativa de dentistas, ele tem uma finalidade. Uma outra empresa na qual ele emprega o dentista por um salário vil, eu condeno totalmente, entendeu? Então, eu acho que esta questão de remuneração é uma outra história, mas que ele deve ser pago de acordo também com a qualificação dele. Eu tenho um amigo meu que trabalha
prótese, é protético e tal, e ele atende muitos clientes em Campinas e tudo mais, e um dia ele me contou uma coisa assim que eu fiquei estarrecido, que alguns dessas empresas de medicina, de odontologia de grupo, eles pagam na bacia das almas tudo e assim, numa qualidade que daí ele falou, eu não tenho como atender, porque se eu fizer vai ficar mal feito e vai sobrar para mim, então eu deixei de atender tal produto. E ele fez uma série de alegações que eu fiquei assustado. Falei, nossa, e assim? Ele falou, não, isso é muito comum. Você queria falar? Há um sucateamento, né, do trabalho executado. Então, visa-se lucro. Né? E, às vezes, o lucro não vai de encontro nem com o profissional, nem com o paciente. Então, acaba tendo uma qualidade inferior, né, semelhante a essas clínicas que você citou. Né, os populares ali. Né, essas clínicas populares. Então, a qualidade cai muito. Né, porque eles tentam limitar também o acesso. Né, então, eles tentam limitar o acesso para que o custo do convênio não seja grande. Né? Então, quando as cooperativas elas são mais eficientes nisso, porque elas não visam lucro. Então, ela consegue dar uma melhor qualidade. Lembrando que a Uniodonto é cooperativa, não é uma empresa. E outra coisa também, Jair, quando você citou isso, eu acho que o foco principal é o seguinte: odontologia é uma profissão essencialmente de promoção de saúde. Você está trabalhando com o ser humano, independente, entendeu? Da origem dele. Mas você está mexendo, você está trabalhando com gente, com emoções, é uma coisa biológica e você está trabalhando com saúde, quer dizer. E tem tudo a ver com autoestima. Então, por isso que quando existe essa discussão em termos, vamos supor, muitas vezes, olha, tal empresa, ela exige que tenha uma alta produtividade sem questão de qualificação, isso eu condeno totalmente. Acho, obviamente, que você está trabalhando com gente, com ser humano, com emoções das pessoas, com dor principalmente, com medo. Você, enquanto profissional, você tem a obrigação de você acolher bem essa pessoa, de você fazer o melhor que você pode para essa pessoa e tentar sanar o problema dela. Independente se você trabalha no setor público, no privado. Então, eu acho que a missão principal do cirurgião dentista é isso, não pode perder o foco. Você está mexendo com o ser humano. Você não está mexendo com máquina, entendeu? Eu acho que isso, é uma coisa. É óbvio que depois, num contexto grande, você tem uma série de derivações, mas este é o foco principal, né? Gente, a conversa está para lá de boa, mas o nosso horário explodiu. Eu quero agradecer demais a participação de vocês aqui, convidá-los para vir novamente, porque realmente é um assunto que eu tenho certeza o pessoal de casa ficou tão interessado quanto eu aqui. Nós aqui agradecemos a oportunidade de falar aqui no nome da associação, né? E queria aproveitar para comunicar aos nossos associados, também os amigos, que no dia 25, o dia do cirurgião dentista, nós iremos fazer essa comemoração no dia 23, né, num jantar que vai acontecer na churrascaria Jatobá. Então, eu queria aproveitar para convidar, né, a produção, convidar a todos aqui, né, e trazer essa mensagem aí de... Legal, muito obrigado. Sucesso para vocês lá, espero vocês aqui num outro programa. Você de casa, obrigado pelo carinho da audiência. A gente fica por aqui, espera você no próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus, muita paz.